Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. Artigo 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Primeira vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segundo, no recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Terceiro, aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Quarto, no dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das sessões eleitorais. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção, de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIR. Artigo 40-A, vetado, incluído pela Lei nº 11.300, de 2006. Artigo 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de 48 horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Primeiro, o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segundo, o poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 41-A. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999. Primeiro, para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009.
Segundo as sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Terceiro, a representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Quarto, o prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Da propaganda eleitoral mediante outdoors. Art. 42. Revogado pela Lei nº 11.300, de 2006. Da propaganda eleitoral na imprensa. Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8, de página de jornal padrão e de 1/4, de página de revista ou tabloide. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Primeiro deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segundo, a inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000, a R$ 10.000, R$ 10.000, ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.034, de 2009. Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. Primeiro, a propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a linguagem brasileira de sinais, libras ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Segundo, no horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Terceiro, será punida, nos termos do primeiro do artigo 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. E transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Segunda, usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito, vide ad 4451. Terceira, veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes, vide ad 4451. Quarta, dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Sexta, divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. Primeiro, a partir de 30 de junho do ano da eleição,
é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no segundo e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 FIR, duplicada em caso de reincidência. Terceiro. Revogado pela Lei nº 12.034, de 2009. Quarto, entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, vide ad em 4.451. Quinto, entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, vide ad em 4.451. Sexto, é permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debate sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, 5 parlamentares, e facultada a dos demais, observado o seguinte: redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017. E, nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita a. Em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo. B. Em grupos, estando presentes, no mínimo, 3 candidatos. Segunda, nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos a um mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no terceiro do artigo 10 desta lei e redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021. Terceira, os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados. Primeiro, será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. Segundo, é vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora. Terceiro, o descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56. Quarto, debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Quinto, para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3, dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3, dos partidos com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021. Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão,
nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Primeiro a propaganda será feita. E, na eleição para presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A. Das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos, no rádio, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. B. Das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos, na televisão, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Segunda, nas eleições para deputado federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados. A. Das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. B. Das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos, na televisão, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceira, nas eleições para senador, às segundas, quartas e sextas-feiras, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. A. Das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. B. Das 13 horas às 13 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. C. Das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. D. Das 13 horas às 13 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Quarta, nas eleições para deputado estadual e deputado distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras. A. Das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. B. Das 13 horas e 5 minutos às 13 horas e 15 minutos e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. C. Das 7 horas e 7 minutos às 7 horas e 16 minutos e das 12 horas e 7 minutos às 12 horas e 16 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. D. Das 13 horas e 7 minutos às 13 horas e 16 minutos e das 20 horas e 37 minutos às 20 horas e 46 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. V. Na eleição para governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. A. Das 7 horas e 15 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 15 minutos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. B. Das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 45 minutos às 20 horas e 55 minutos, na televisão,
nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. C. Das 7h16 às 7h25 e das 12h16 às 12h25, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. D. Das 13h16 às 13h25 e das 20h46 às 20h55, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Sexta, nas eleições para prefeito, de segunda a sábado, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. A. Das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, no rádio, redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. B. Das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na televisão, e redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Sétima, ainda nas eleições para prefeito, e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos, no rádio e na televisão, totalizando 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60%, 60%, para prefeito e 40%, 40%, para vereador. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. 1. Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso 7º do 1º nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Segundo os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios. Redação dada pela Lei nº 12.875, de 2013, vide a DIN 5105. E 90%, 90%, distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos seis maiores partidos que a integrem, e redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021. Segunda, 10%, 10%, distribuídos igualitariamente. Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015. Terceiro, para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. Quarto, número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Quinto, se o candidato a presidente ou a governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a substituição prevista no artigo 13 desta lei, far-se a nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. Sexto, aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente. Sétimo, para efeito do disposto no segundo, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Redação dada pela Lei nº 13.107, de 2015. Oitavo. As mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com a antecedência mínima, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. E, de 6 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos programas em rede, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Segunda, de 12 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso das inserções.
incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Nonas emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos 2º a 6º do primeiro. Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse para ajudar nos seus estudos. Bons estudos!